Que a graça e a paz esteja com você, meu irmão, minha irmã. Estamos aí depois de alguns dias, né, sem postagem dos vídeos. Retomando nessa postagem, nós vamos hoje trabalhar o Evangelho segundo escreveu Marcos. É o segundo evangelho é o segundo livro, né, do Novo Testamento. E quando nós formos abordar alguns detalhes sobre essa obra, você vai ver o que caracteriza esse evangelho. Primeiro vamos ao alvo da nossa lição, que trata-se de distinguir as principais características do Evangelho de Marcos e seus ensinamentos sobre Jesus. Fique bem atento a isso, porque há alguma coisa importante sobre a vida e ministério de Jesus aqui no Evangelho de Marcos. Valorizar o Evangelho de Marcos pelo que ele ensina sobre Jesus e relatar a obra de Jesus a outra pessoa de forma adequada à sua compreensão. Então, utilizar o que a gente conhece sobre o Evangelho para repassar para as pessoas que estão à nossa volta, né? Esse é o terceiro alvo, né? A gente tem o primeiro saber, sentir, e o terceiro agir, né? O que fazer com isso que nós aprendemos aqui. Muito bem. Introdutoriamente, podemos dizer que com 16 capítulos, 661 versículos, Marcos é o menor livro entre os evangelhos. Provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito e usado como referência por Lucas e Mateus em seus respectivos escritos. Ou seja, o que a história, né, do cristianismo mostra é que, do ponto de vista de evangelhos, o evangelho de Marcos teria sido o primeiro, e os outros evangelhos teriam se baseado em alguma coisa dele para poder ali formular também os seus detalhes. Então, assim, não é que Marcos tenha coisas de Mateus, ao contrário. Mateus tem coisa de Marcos, Lucas tem coisa de Marcos, e cada um tem seus detalhes pessoais, né, de escrita, né? Não há muitos questionamentos quanto ao título do livro, uma vez que o subscrito em grego katamarkon, segundo Marcos, né, que significa isso, né, aparece na maioria dos manuscritos mais antigos. O que é isso? Diferente do Antigo Testamento, o que acontecia do ponto de vista de assim, duplicação, né, e multiplicação do texto bíblico? O Antigo Testamento, quando se tinha um pergaminho, se tinha um rolo que já estava desgastado demais para uso, se transcrevia, é claro, seguindo todos aqueles padrões religiosos, para um novo material, para um novo papel, né, um novo papiro, um novo rolo, se conferia e os mais antigos eram queimados, né, eram destruídos. Então não tem tantas variantes em relação a isso. Já o Novo Testamento não. O que se fazia, se tinha um mais desgastado, se copiava, se mandava para outro, tinha esse Ctrl-C, Ctrl-V mais popular. E aqui o que o autor está colocando? Que na maioria desses copiados e colados, enviados para outros locais, o título do livro, segundo Marcos, é preservado. Então, assim, não há questionamentos que esse evangelho foi escrito por Marcos, né? Foi endereçado, direcionado a Marcos em relação a essa questão do título, né? Os mais antigos, mais confiáveis, são os que a gente toma como base, né? A gente também percebe que, de maneira unânime, os pais da igreja também reconhecem João Marcos como autor, embora os evangelhos, de modo geral, não identifiquem seus autores. Quem são esses pais da igreja? São aqueles primeiros que vieram depois dos apóstolos, né? Então, os apóstolos começaram a fundar comunidades, começaram a fundar igrejas e foram repassando esses conhecimentos, os estudos para esses outros líderes, que na história do cristianismo ficaram reconhecidos como os pais da igreja, né? Isso é antes de ter aquela igreja institucionalizada. Então a gente tem essa referência desses homens, né, que estiveram mantendo aí a doutrina dos apóstolos. Eles reconhecem Marcos como autor do livro. Não tinha questionamento em relação a isso. Por que é importante a gente reconhecer isso? Porque do ponto de vista de distância entre, eu falo de distância temporal, né, entre a gente e os pais apostólicos, né, eles estão mais próximos dos apóstolos do que a gente. Então, assim, do ponto de vista, quer dizer, eles têm aí 50, 100 anos depois dos apóstolos, a gente tem aí 2000 anos praticamente depois dos apóstolos. Então, por mais que a gente faça pesquisa hoje, o relato deles é confiável porque eles estavam mais próximos dos fatos e também dos autores, né, dos escritos daquela época. Então, era mais fácil manter a
identificar, melhor, manter não, identificar quem foi que escreveu, quem não escreveu aquele determinado material. Continuando, a gente vai ter essa visão panorâmica que a gente dá sobre o livro, né? Então, ele faz parte desse grupo do Evangelho Sinótico, que é esses que contam a mesma história sobre a mesma ótica. O autor, João Marcos, ele data de 50 e 60 depois de Cristo. Provavelmente o local em que escreveu foi Roma e teve também como alvo, né, como público, os cristãos romanos. Isso aqui é uma especulação que se faz em relação a isso. A expressão-chave do livro é a palavra servo, porque apresenta Cristo como um servo. Veja que lá em Mateus é o Messias prometido, aqui a gente já tem esse servo de Deus, e o versículo não poderia ser outro, né? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui a gente tem um esboço. E como é que funciona esse esboço? Veja aqui a questão Jesus, o servo divino. E nessa questão desse servo divino, a gente tem o serviço de Cristo e o sacrifício de Cristo. Nesse serviço, a gente tem, do capítulo 1 ao capítulo 10, a preparação, oposição e instrução desse serviço do ministério de Cristo. E em relação ao sacrifício, tem a rejeição e a ressurreição. Aqui a gente vai perceber esse caminhar dinâmico, né, do relato da vida de Cristo e também do ministério de Cristo sendo apresentado em todos esses capítulos. Quando a gente compreende essa divisão, fica mais fácil da gente perceber o Evangelho como um todo. A orientação que a gente dá é que a gente possa fazer essa leitura, separar um sábado, separar um domingo, para fazer a leitura do texto, né, do Evangelho completo. E aí a gente consegue compreender esse relato, esse esboço que aparece aqui feito, né, por alguns estudiosos para facilitar a nossa compreensão. Mas já está lá no texto. Ele só fez identificar e sistematizar para que a gente pudesse também visualizar mais facilmente, né? Bem, Marcos mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, servo e filho de Deus, de maneira sintética, direcionada aos gentios. Então, em uma sentença, o Evangelho de Marcos poderia ser dito dessa maneira. Marcos mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, servo e filho de Deus, de maneira sintética e direcionada aos gentios. Lembra que Mateus ele era direcionado aos judeus, por isso a sua preocupação em resgatar profecias lá do Antigo Testamento, já que o Marcos está mais preocupado na ação da vida de Cristo e não tanto nas profecias, porque assim, se olhassem para o povo que não é judeu, as profecias em si elas vêm num segundo plano, entenda assim de maneira assim com calma isso que eu estou dizendo, porque segundo plano é que não seja importante, mas para ele o que importa é o que vem agora. Foi prometido, amém, mas eu quero saber o que ele faz na minha vida hoje. Então Marcos se preocupa com isso, né, com os milagres, com a ação, com o poder de Jesus, com esse serviço que ele oferece de salvação às pessoas, né? Continuando, a gente vai perceber que o Marcos ele era hebreu, o nome João é de origem hebraica, né? E o nome Marcos de origem latina. Então aqui a gente vai perceber que ele transita, né, nesses dois mundos, né? João Marcos, uma herança judaica, o João, né, uma herança judaica e o Marcos, uma herança latina, né? Então a gente vai perceber também que ao longo do Evangelho muitas expressões latinas são utilizadas. Porque se ele está escrevendo para o povo que é gentio, se é para o povo que está em Roma, então utilizar essas expressões ajuda a fortalecer a identificação também com o povo, além de ser algo próprio do seu vocabulário. Quando a gente passa para os detalhes literários, a gente vai perceber que o livro ele registra muitos milagres e 2 sermões extensivos contendo 4 parábolas. O livro está muito associado à pregação de Pedro. Esse Evangelho de Marcos está muito associado à pregação de Pedro. A gente vai notar essas características um pouquinho mais à frente, essas características da estrutura do Evangelho com a estrutura também do discurso de Pedro, né? Então, essa forma como Marcos ele se apresenta o Evangelho de Cristo, é muito peculiar e assim bem interessante. Se a gente perceber a velocidade com que ele transmite esses detalhes, né? Passando um pouquinho mais adiante,
a gente vai falando, como eu falei a vocês, né, a gente vai ver que tem uma relação entre Pedro e Marcos. O Evangelho de Marcos é provavelmente baseado nos sermões de Pedro e torna-se evidente porque não há narrativa do nascimento de Cristo. Ou seja, o que Marcos faz? Ele registra a partir da experiência cristã de Pedro quando Jesus já era adulto. Então, assim, ele não vai resgatar histórias que Pedro não viu. É claro, não é que os outros não estivessem preocupados com isso. Não, não era a preocupação de Marcos. Então, assim, eu quero falar sobre o Evangelho de João, ou melhor, sobre o Evangelho de Cristo, a partir do que ele se mostra, a partir da aparição de Cristo Jesus. O Evangelho ele reflete, né, a própria teologia de Pedro e da pessoa de Jesus. Né? O que Pedro fala acerca da pessoa de Jesus é transcrito aqui nesse Evangelho. Né? A gente vai perceber essa influência de Pedro sobre sobre os escritos, né, de Marcos. Né? E aqui uma comparação do, por exemplo, o que tem em Marcos e o que tem no discurso de Pedro lá do capítulo 10. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. O segundo ponto, a descida do Espírito Santo sobre Jesus. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. O ministério na Galileia, tendo começado desde a Galileia. Então a gente vai perceber que, de um lado, a gente tem essas descrições no Evangelho de Marcos, e aqui no próprio discurso de Pedro a gente vê uma repetição disso, ou o contrário, né? Marcos repete o discurso de Pedro, ou coloca em outra forma, em outra apresentação, né? Esse discurso de Pedro. Continuando, muitas curas e expulsões de demônios, andando por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O ministério em Jerusalém. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Então a gente vai perceber, meus queridos, que o discurso de Pedro é base para o evangelho de Marcos. E aqui a gente vê a distribuição desse discurso, né, ao longo dos capítulos. A morte de Cristo, o qual também tiraram a vida e penduraram no madeiro. E por fim, a ressurreição de Cristo. A este ressuscitou Deus no terceiro dia. Então, o discurso de Pedro está estruturado de uma maneira que é repetida ao longo do Evangelho de Marcos. E aqui a gente chega até o capítulo 16, com todo esse sermão de Pedro que está disposto lá no Atos dos Apóstolos. Lembrando que o que nos é mais evidente aqui, que o discurso de Pedro, claro, ele, embora venha depois, né, na ordem dos livros bíblicos, o discurso de Pedro, ele é anterior à escritura do Evangelho de Marcos. Não é à toa que deu base para o Evangelho de Marcos. Então, os fatos que são relatados ali logo após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, ali o caminhar da igreja, eles serviram de base para esse Evangelho, principalmente no que diz respeito à vida de Pedro. E quanto aos destinatários, o que a gente pode dizer? Que Marcos escreveu para gentios, possivelmente para os romanos. A gente está colocando aqui Roma, né, os romanos assim, com a probabilidade. E temos então explicações de costumes judaicos, explicações de palavras judaicas. Então, sempre que o evangelista ele se preocupa com essas explicações acerca dos costumes e da prática judaica, a gente nota que o destinatário não era familiarizado com esses termos. Então, por isso, a explicação de determinadas expressões. Às vezes vem só como um aposto, né? Por exemplo, e os judeus não se davam, por exemplo, assim, a intriga entre os judeus e samaritanos, vírgula, porque os judeus não se davam com os samaritanos, continua. Esse aposto, né, que está entre vírgulas, ele marca essa explicação, essa tentativa de explicação. E aí outras coisas também relacionadas a outros termos ou outros detalhes, né, da cultura judaica que se fazem interessantes transmitir para outro povo, mas com as devidas observações para que eles possam compreender por que se fazia aquilo ou por que aquilo acontecia, né, como esse detalhe que eu mencionei aqui a vocês. Como é que Cristo aparece nesse evangelho? São dignos de admiração e entendimento a explanação do evangelista acerca de Jesus Cristo. Marcos ele preocupa-se intensamente em apresentar detalhes da pessoa e dos atos de Cristo ao longo do seu ministério. A gente vê isso bem detalhado ao longo do evangelho. Por exemplo, quando a gente fala sobre a identidade de Cristo, apresenta Jesus como homem,
e coloca: Jesus teve fome, Jesus comeu, Jesus bebeu, Jesus dormiu, Jesus ele ficou indignado, morreu, né, como um homem. Jesus, Deus, ele tinha poder de cura, né, sobre a enfermidade, sobre possessões, a realização de milagres, multiplicação dos pães, né? Então, esse Jesus poderoso, esse Jesus divino. Então, esses dois, né, a letra A e B, Jesus homem, Jesus Deus, eles estão bem harmonizados dentro do Evangelho de Marcos. E aí vem aqui a expressão, né, Jesus, o Filho de Deus, o que causa aqui um estranhamento para alguns judeus religiosos da época, e que a gente vai perceber o seguinte, que esse fato de Marcos apresentá-lo como o Filho de Deus é justamente essa referência. Jesus não é mais uma pessoa qualquer, ele é o próprio Filho de Deus, é aquele a quem Deus enviou, o seu Filho que veio e habitou entre nós. E aí também, claro, Marcos não poderia deixar de falar como Jesus o Salvador, aquele para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente puxando até um versículo do Evangelho de João. Jesus é o Salvador. Jesus é esse Deus homem, esse Deus que se fez em forma de homem, que veio e trabalhou seu ministério aqui para o quê? Para salvar o pecador. Então isso bem destacado dentro do Evangelho de Marcos. Como é que aparecem os milagres? A gente percebe claramente a ênfase do evangelista na obra milagrosa de Jesus. É o que Jesus faz. O que Jesus faz pelo ser humano. As profecias são importantes? Sim. Mas aqui a preocupação do evangelista é em relatar as ações de Jesus, né? Então a gente vai ver as curas, a gente vai ver os milagres. Milagres de cura, milagres na natureza, ele acalma a tempestade, ele anda sobre o mar. A ressurreição, né, do filho de Jairo, quando a gente fala de cura, né, tem a sogra de Pedro também envolvida nesse processo, tem um Bartimeu e vários outros. Né. Multiplicação dos pães, essa questão, né, esse relato, né, dessa multiplicação desses alimentos. E também o momento da transfiguração, que é também um outro momento miraculoso da pessoa de Cristo. Então, Marcos ele registra isso para deixar notório a ação do ministério de Jesus aqui na Terra. E também tem uma descrição da última semana. Né? A estrutura de Marcos ele revela que a última semana da vida de Jesus, né, ou os últimos 8 dias, é o grande foco do evangelista e ocupa cerca de um terço de todo o evangelho. Ou seja, a gente tem o evangelho completo, divide ele em 3 partes. Então, uma dessas 3 partes trata somente desses últimos dias de Jesus. Por quê? Porque o evangelho é estruturado em cima desse sacrifício de Cristo. Se não houvesse cruz, não haveria evangelho. Se não houvesse a ressurreição, não haveria evangelho. Se não houvesse esse sangue derramado, esse corpo perfurado, não haveria evangelho. Então, Marcos ele dá uma importante ênfase, né, a esse aspecto da vida de Cristo, tanto que parte do seu escrito, né, uma parte até volumosa, um terço do seu escrito, dos seus escritos, né, ele deixa para registro desses eventos que acontecem nesses 8 dias, né? É a paixão, é o que chama a paixão de Cristo, né? É óbvio isso dentro do Evangelho de Marcos. E como é que a gente pode perceber o Evangelho de Marcos na prática? Como é que ele fala as nossas vidas hoje? A gente precisa enxergar no livro de Marcos Cristo como o Messias prometido do Antigo Testamento, embora assim a parte de profética seja bem reduzida, mas ela aparece também dentro do livro, embora a ênfase principal de Marcos seja na ação de Cristo e não nas profecias em relação a ele, né? O Evangelho de Marcos também evidencia a Cristo como Filho de Deus, já começa dessa maneira. É um verdadeiro testemunho dos milagres de Cristo. A gente entende que ele consolida, né, o ensino da vitória de Cristo sobre a morte. Então a gente consegue encontrar base com segurança, né, Marcos 16, de 1 a 8, essa vitória de Cristo sobre a morte, já no finalzinho do Evangelho. Ensina que em Cristo há poder para curar. Esse Evangelho a gente tem isso também, né? A gente tem essa ênfase, essa parte dessa cristologia do ministério de cura, né, de Jesus está aqui descrita no Evangelho de Marcos. E ele confirma que a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. E, claro,
conforme também finaliza Mateus, aqui no finalzinho de Marcos, o id, né? Anuncia a ordem para evangelizar. Então, Marcos precisa ser colocado na prática. A gente vivencia isso na prática quando entendemos essas etapas, né? Quer dizer, se a gente tem deixa eu só voltar aqui, essa afirmação de Cristo como Messias prometido, essa evidência que Cristo é o Filho de Deus, a questão do testemunho dos milagres, consolidação do ensino da vitória de Cristo sobre a morte, esse ensino que Cristo tem poder para curar, que a salvação é só pela fé, isso precisa ser pregado, tudo isso precisa ser pregado. Então o Evangelho de Marcos ele nos desafia a isso. Aqui a gente tem uma sistematização do conteúdo do Evangelho de Marcos e finaliza com essa ordem, né? Vai e pregue, ide e pregai. E a gente finaliza dizendo o seguinte, que Marcos ele possui uma característica marcante, que é um movimento rápido nos relatos. O evangelista não teve a preocupação em longos registros. Marcos revela de maneira rápida as obras de Jesus, porém não teve menos fidelidade que os escritores dos demais evangelhos. Então, o que é isso aqui? A gente vê que essa contação dos fatos, dos relatos da vida e do ministério de Jesus, eles não têm assim, uma extensão de detalhes. Eles não são como alguns outros evangelhos, né? Não contam com pormenores, mas tem assim, uma quantidade boa de relatos. A transição entre um e outro é de maneira muito rápida, então ele apresenta um detalhe e já passa para o outro, e assim ele vai criando a sua narrativa. Fala assim, quer dizer que os outros são mais detalhados? Não necessariamente, mas os outros assim, se preocupam em alguns aspectos mais descritivos, e Marcos é um pouquinho mais dinâmico nesse processo. É bem interessante, né, esse processo aqui de escritura, né? Como um evangelista ele consegue, né, se distinguir do outro por conta dessas características. E finalizando, né, o versículo central de Marcos registra a essência do Evangelho, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui é onde a gente deve entender a nossa vida com base no Evangelho de Marcos. Se o Filho do Homem veio para servir, eu preciso copiar o Filho do Homem. Eu preciso copiar Jesus. E aí eu vou entender que copiando a Jesus, eu preciso servir. Servir a Deus, acima de todas as coisas, servir a meu próximo, como expressão desse serviço a Deus, desse amor a Deus, né? Meus queridos, desejo a vocês uma boa semana. Próxima semana, nós vamos estudar o Evangelho de Lucas, e vocês vão perceber também características bem interessantes no Evangelho de Lucas. Logo no primeiro capítulo, a gente já tem uma descrição por que Lucas ele escreve o que escreveu, com os detalhes e o que está inserido, né, nesse material de Lucas, né? Então, continue estudando o Evangelho de Marcos, finalize essa leitura, já comece aí para Lucas, porque quando a gente for falar na próxima semana, você já está mais apropriado do assunto. Forte abraço e até a próxima.